Sejam bem-vindos a mais um podcast. Nós estamos começando hoje o podcast Corretor de Elite. Hoje nós estamos trazendo aqui um convidado muito especial. Ele é gestor de negócios imobiliários, ele é gestor de equipe, faz um monte de coisa, experiência no mercado imobiliário aí que fez eu perder muito cabelo até... Eu tinha cabelo quando ele começou. Então estamos aqui hoje com o Fernando. Boa tarde, Fernando, quero que te apresente aí para o público. E depois vamos começar a trocar uma ideia aí, vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário, né? É isso aí. Eu trabalho no mercado imobiliário desde 2011. Iniciei a carreira ainda na advocacia e larguei a advocacia para vir trabalhar no mercado imobiliário. Mais um, né? Que tem muitos advogados que acabam vindo, a gente acaba... Eu já entrei na faculdade com ideia de aprender o direito para empreender. E vi, trabalhando dentro para imobiliários, para construtoras, na época da advocacia, vi que seria um caminho onde eu poderia empreender no mercado imobiliário e desde então. E aí, desde muito cedo, logo que era corretor, eu assumi uma equipe de venda e assim me galgando posições, trabalhei em imobiliárias, construtoras e sempre com quase que maior parte da minha experiência de trabalho é com gestão de equipe e gestão de negócio. Então, quero tirar uma dúvida muito grande que a gente tem aqui. Eu sempre falo isso, acho que nos meus treinamentos, quando eu estou entrevistando, nos outros episódios aqui eu também falei. A gente tem a lei de Pareto, fala do 80-20, né? 80-20. Eu falo que no mercado imobiliário é 90-10, que 10% dos corretores dão certo e 90% não dá certo. Por que tu acha que esse número de corretores que não dá certo é muito grande? Bom, a gente vinha falando um pouco antes ali, né? Para mim, o principal ponto que traz essa estatística é o fato de que a porta de entrada do mercado imobiliário é muito grande. Então, é muito fácil ser corretor. Veja bem, não é fácil ser corretor. Mas ainda hoje, vindo para cá no trânsito, eu me deparei com uma propaganda, um carro de uma escola. Habilite-se corretor de imóveis. Simples. Eu vou lá, faço um cursinho, que na minha época era uma apostila, hoje tu faz tudo na internet. Sim. Denunciei a idade, né? Mas enfim. Então, assim, é muito fácil, entre aspas, fácil você entrar, você dizer, sou corretor. Ter uma credencial de corretor de imóveis é muito simples. Sim. Não é simples, essa é a profissão. Então, acho que esse é o principal aspecto que acaba trazendo essa estatística que muitos desistem quando passam a enfrentar o mercado de verdade. Não vou nem falar em dificuldade, mas enfrentar o mercado de frente. Sim. A gente mostra muito... Eu sempre falo, mostro no Instagram a parte boa do corretor, né? Uma venda, tô aqui, vendi. A gente fala o glamour, mas a parte difícil ali do dia a dia, de atender um lead, mandar uma mensagem não receber, de ligar e dizer não. Teve um cliente esses dias que mandou para uma corretora lá, xingou ela. Para de me ligar, já é o 30º corretor que liga ou que manda mensagem, porque... Hoje em dia, o algoritmo, o cara clica no anúncio, já começa a chegar um monte de coisa. Chega um monte de coisa. Então, se tornar corretor não é tipo ter a carteirinha do Cresci somente. Esse é um primeiro passo. Mas como isso fica sendo muito mais acessível hoje, as pessoas acham, tem a carteirinha, agora eu sou corretor. Mas é muito além, né? Muito mais, né? Durante esse período todo de carreira, muitos... primeiro ponto, acho que corretor não tem emprego, não tem coisa, tem carreira, né? Tem carreira. Esse tempo todo de carreira, eu já me deparei com vários colegas, inclusive advogados que exercem advocacia. Não, acho que vou fazer um curso, vou ficar de corretor. Cara, nem começa. Nem começa. O estou de corretor é uma coisa que me dói, né? Tu imagina quantas pessoas... nesse tempo todo, passaram por mim enquanto gestor de equipe. Sim. A profissão, ela tem um turnover muito alto. A gente comentava há pouco agora, da tua equipe aí de 28, 30 pessoas, tem 15 que se mantêm há mais tempo. Que são os 15 que tu vai contar. Enfim, é isso que a gente... Não vamos esconder, a gente conta com esses 15, a gente sabe que tem aquele outro que é uma equipe que ela é flutuante. Isso se deve, de novo, a gente volta no início... ao fato de que a profissão a porta de entrada é muito grande. E para ter 15, se for basear matematicamente falando, para ter 15, tu teve que ter contratado 150 até tu afunilar para ter 15 bons corretores. Tu passou por um turnover muito alto, foi uma busca... É uma missão, acho que uma dura missão que o gestor tem é contratar corretor. Qual é o filtro que eu vou aplicar? E tem muita imobiliária que eu vejo ainda hoje, é o seguinte, eles pegam aquele cara que é o corretor que vende bem e eles traz esse cara para vencer o gerente. E ser o gerente não é tipo só vender o imóvel, né? Ele tem que ter conhecimento de pessoa,
E nem sempre ele é o melhor vendedor, às vezes ele tem muito mais visão do que o vendedor que é bom. Pega vendedores muito bons aí que talvez eles não tenham um gerenciamento, às vezes, de própria agenda, né? Eles não conseguem gerenciar, mas a maneira deles, eles vendem muito bem. Muito bem. Imagina pegar um cara que vende muito bem, coloca ele como gerente, ele acaba que ele não vai conseguir vender tanto, não vai conseguir gerir a própria agenda nem dos corretores, vai diminuir a venda da imobiliária, dele e dos corretores que ele está gerindo. Vai se tornar né? infeliz e vai sair dizendo que a profissão é ruim. Exatamente, aí fica mais difícil. Quer ver? Acabar com um bom corretor, um cara que é uma estrela, que é um cara que vende bem, que tem uma performance, por algum motivo, seja executando técnica, seja do jeito dele, como você falou, muitas das vezes o erro das imobiliárias é pegar aquele cara que é o melhor vendedor e colocar ele de gerente. São habilidades completamente diferentes e disposições completamente diferentes. Exato. Ser corretor é uma profissão. Ser gestor de venda dentro da imobiliária, que é o que eu faço, é outra situação. Eu, inclusive, eu iniciei a ideia lá no início, lá atrás, recém-saído de uma carreira na advocacia, eu iniciei a minha primeira ideia de ser isso, não acho que nunca falei para ninguém, mas de ser gerente de vendas é porque eu me sentia, à época, não, ser gerente de vendas é melhor do que ser corretor. Mal jogado no fogo, eu tomo uma equipe ali, eu tinha 23 anos de idade, a minha equipe tinha uma média de idade de 46, penso foi o que foi. Foi bom. Até eu comentei contigo quando a gente conversou, quando marcou de vir aqui fazer esse episódio, do tema do nome ser corretor de elite. Naquela época lá a gente dava nome para a equipe, e nossa equipe era a equipe de elite. Porque aquela equipe, média de 46 anos, de 6 a 8 pessoas, enquanto as outras equipes imobiliárias tinham 15, a nossa tinha de 6 a 8. A gente fazia, naqueles primeiros meses, 60% do faturamento da empresa. Porque eu comecei a estudar, buscar técnica, entender como que eu ia gerir a agenda daqueles corretores. Naquela época, nós falávamos em CRM, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Era na caneta. O CRM era na caneta. Presta atenção como é que era isso. A gente fazia uma planilha, e o corretor me dava ali o que eu entendia que era, de novo, técnica. Como que chegou na venda? Ele tinha que fazer o agenciamento, quantos ele fez, quantas placas ele colocou, quantas visitas. Na caneta eu preenchia, reunião na terça-feira, na outra terça-feira eu tinha que saber. Eu tinha espalhado na minha mesa o que cada corretor produziu, e ali eu identificava como que o Paulo Sorrentino, para esse cara, ele converte muito, ele faz muita visita, mas não está trazendo proposta. O fulano faz 5 visitas, trouxe 4 propostas. Por que esse é assim? Aí tu começava a entender onde estava o gargalo de cada corretor, como tu ia ajudar aquele camarada a fazer o melhor resultado aqui. Isso é gerir equipe. Isso talvez um cara que seja um baita vendedor, um baita corretor, não vai ter o desprendimento de deixar de ser vendedor para ser um gestor de venda. Ganham-se muito menos sendo gestor. Tu sabe disso? Sim. No proporcional, percentual a gente ganha muito menos com o corretor. Sim. É claro que a gente acaba equilibrando ou ganhando mais, porque tu tem uma equipe trabalhando a teu favor, e vocês ali é uma troca do gestor com a equipe, e a coisa fica boa. Mas no percentual na venda, o percentual do gestor sempre é menor. Então, nem todo mundo tem esse desprendimento. E eu vejo muito que o corretor, quando ele está nesse processo de fazer a venda bem feita, se ele entende a etapa que ele está, fica mais fácil fazer a venda. Porque o que acontece? Quando o corretor ele pega ali, ele já pega um lead, ele atende, quer comprar? Não, tchau, desliga e vai embora. E eu pego muito lead agora, né, atualizando um pouquinho mais, a gente tem o CRM, a gente vê lá o cara, né? Mandei o lead embora porque, não quer mais comprar. Aí eu penso, o cara não quer comprar, ele clicou no anúncio, ele estava olhando, não quer comprar. Eu mesmo ligo ou faço um contato e o cara fala, não, eu até quero, mas é que eu preciso vender um imóvel. O papel do corretor também é conseguir imóveis para venda. Então, se o corretor ele pega isso, né, então, eu preciso vender também. Então, ele pega esse imóvel, ele tem praticamente 2 vendas. Ele vende aquele imóvel e depois vende o que o cara quer comprar. E o que acontece muito, que até a gente estava conversando isso antes de começar, que isso eu também tenho algumas vezes tem que dar uns puxão de orelha lá na equipe, né? Se a minha equipe está olhando o podcast, aí fica a dica. O cara, ele recebeu ali, ele tem que atender o cliente dele. Aí ele não atende, ele fica, será que eu vou captar? O que eu vou fazer? Será que eu passo esse cliente para outro? E fica naquele meio sem saber o que fazer. Como que tu definiria assim, o que é a etapa do cliente? O que eu faço com cada cliente? O cliente ele não quer comprar, eu jogo fora? Como que eu defino a hora de eliminar o cliente? É interessante que toda vez que eu passo os treinamentos, eu costumo dizer, olha, isso para as minhas equipes e nos treinamentos, o meu filtro, ele é
a peneira um pouco mais, eu não tenho tanta paciência, mas é uma característica minha. Eu não tenho paciência de ficar muito tempo num cliente que ainda vai levar muito tempo, dependendo, porque sempre tive um perfil, que na época não existia essa nomenclatura, mas de closer, de fechador. Por isso me tornei gerente de venda, gerente de equipe, sempre tive o perfil de fechamento. A ideia surgiu porque eu comecei a fazer muita venda dividida. Eu era corretor da equipe. O Fernando foi lá, foi com a dona Désia e fechou um negócio. Mas fechou porque o Fernando foi. Então eu sempre tinha um perfil de fechamento. Por isso, o meu filtro é sempre um pouco menor. O que eu fazia? Parceria. Divide. Algumas imobiliárias hoje, dentro da estrutura, possuem a figura do SDR, que é o pré-venda. Então o corretor vai se concentrar em atender um cliente e trazer a proposta. Diminuiu todo aquele ciclo que a gente falava anteriormente, que o corretor de elite, na minha visão, é um cara que sabe captar o imóvel, captar o cliente, buscar esse cliente de forma ativa, não só esperar, e enfim, tem várias formas. Trazer esse cliente, ter técnicas para identificar onde, muito importante nesse período em que o cliente... Porque o lead chega, alguém clicou, ele não veio, ele não puxou o cara da internet. Ele clicou em alguma coisa, ele arrastou alguma coisa para cima, ele olhou para alguma coisa. A gente tem tecnologia para isso. Então, essa pessoa é uma pessoa interessada. Naquele momento, talvez não, mas eu acho que é importante ouvir o corretor fazer o contato com aquele cliente quanto antes, não mandar uma mensagem padrão para o WhatsApp. Isso, mensagem padrão de WhatsApp. Pelo amor de Deus, equipe de Sorrentino, não façam isso. Isso é terrível, porque se precisasse, para fazer uma mensagem padrão, não precisa de um Tem robô, né? Tem robô. Então, por isso que eu sou um pouco... eu questiono muito a figura do SDR. É técnica de venda, perfeito, ok. Mas dentro do mercado imobiliário eu questiono um pouco. Acho que o SDR, o serviço de pré-venda, tem que ser feito pelo corretor também. Sim. Né? Porque ele tem que começar desde o início. Desde isso, ele vai entender o momento onde aquele cliente está inserido na jornada de compra. Ele precisa vender o outro imóvel, ele já tem financiamento, e o corretor, e aí vai de novo, a porta é grande, a entrada é fácil, mas o cara tem que ter uma quantidade, uma diversificação muito grande de habilidades e técnicas para ser corretor de imóveis. Então, o primeiro ponto daquele cliente, ele acha que chegou o lead, liga. Não consigo, liga para ele, não vai te atender? Não, ok, mas ele viu que tu ligou e você manda a mensagem. Sou o Fernando, corretor de imóveis, tal, da imobiliária tal. Avisa, você quer fazer um contato com ele. Dali você define se aquele cliente é um cliente morno, quente, você vai passar para um colega que não vai atender, se é um cara que você vai fazer uma visita. Então, o primeiro ponto é ligar para entender o momento. Até eu vejo às vezes, depende, na nossa equipe a gente tem um pouco dessa parceria, eu vejo muitas equipes que têm isso, mas também vejo muitas equipes que são mais egoístas, mas às vezes acontece, eu estou falando lá com o cliente e o cliente parou de me responder, o que eu faço? Cara, às vezes passa para o teu colega, faz uma parceria, e isso acontece muito lá na nossa equipe, que às vezes, sei lá, passou para o colega, está respondendo para o colega. Ou às vezes está atendendo um homem, está atendendo uma mulher, e a mulher talvez não fica tão à vontade, passa para uma colega, a mulher, se ela criou mais conexão, criou rapport, aquilo que eu sempre falo. Técnica, né? De novo. Que é técnica. Né? E a pessoa consegue atender, daí pensa, pô, mas eu sei tudo desse imóvel, falei exatamente, com riqueza de detalhes, e não deu certo, passou para outro. Talvez ou porque era para um homem, ou para uma mulher, ou porque a voz era mais devagar, ou era mais rápido, ou qualquer coisa, o outro atendeu. E não quer dizer que tu é um corretor ruim, ou um corretor melhor, porque atendeu um ou outro. É porque, às vezes, o momento do cliente não é contigo. Então, e também, claro, vender lá no início. Como que tu fez a primeira abordagem, como que é a tua foto no teu WhatsApp, no teu Instagram. Imagina, bota uma foto lá, começa a fazer academia, bota uma foto sem camisa e vou mandando foto, de regata. Né? Aí vou mandando foto. Imagina, a mulher olha assim, se meu marido vê um cara de regatinha, vai me tirar, não vai nem querer olhar o imóvel. Ou ao contrário também, né? A mulher botar um decote muito grande ou seduzindo numa foto do WhatsApp, o cara vai olhar e diz, eu nem vou olhar, porque se a minha mulher vê isso aqui, tô perdido. Não compra imóvel. Não vai comprar imóvel. Então, assim, existe eu creio que, assim, eu sempre estimulei nas minhas equipes a parceria. Para o gestor de venda, o que eu penso ser importante ser estimular esse tipo de parceria? A gente sabe que o corretor de imóveis, na maioria, imensa maioria, se não todas as imobiliárias, ele vai ter rendimento a partir do momento que vende, não tem uma ajuda de custo, não tem nada. Então, nem todo corretor tem a eficiência de vender todos os meses. Se você coloca lá, estimula essa interação de se realizar parceria entre os corretores, primeiro que está possibilitando que dois ganhem ao invés de... Então, se você envolve, numa venda de imóvel de terceiros,
temos 2 agenciadores, 2 que vendem, mais o gerente, mais a imobiliária, quantas pessoas ganharam? Sim. Então, se pulverizou um pouco, e se você fez mais negócio, se deu mais tranquilidade, de certa forma, se aqueles 2 personagens eles se sentem à vontade para isso, eu sempre estimulei. Mas isso parte muito para não virar muleta, né? Sim. Então, tem um caso que daqui a pouco um acaba ficando folgado e vai virando muleta, o outro vira muleta, faz tudo. Mas tem muito também, a gente trabalha na Qualité, né? A gente trabalha muito com exclusividade. Praticamente 90% dos nossos produtos são exclusivos. Então, quando um captador ele tem um produto exclusivo, ele sabe tudo daquele produto, ele entende do produto, ele faz as melhores fotos. Ele que tem que estar divulgando esse produto entre os corretores, não só para os clientes. Para justamente gerar essa parceria. Porque, sei lá, eu tenho um produto, mas se eu quiser fazer tudo sozinho, pode ser que eu consiga, mas se eu tiver 10 produtos, 20 produtos, aumentar muito, eu preciso dessa parceria. E quando todo mundo está ganhando, está todo mundo bem na equipe, isso acaba atraindo, né? Tu tá com gente boa, os negócios começam a acontecer. Tu tá com o cara que reclama... Esquece. Esquece que... Aí, basicamente, se tem um reclamando, ele pensa, cara, é mesmo, tava bom, mas agora que tu falou isso... Começa a ouvir, tu começa a enxergar o que tu não tava olhando. Exatamente. E aí começa a piorar. E nada, tipo, que atrapalha mais. Até eu vi esses dias não sei se foi acho que foi no Instagram ali um vídeo do MasterChef que tinha uma participante que foi lá recebeu o feedback ali dos jurados, daí ela voltou resmungando para um, resmungando para o outro. Aí a galera ficou, pô, como assim, né? Tipo, e a legenda era assim, não tem uma pessoa assim na tua equipe. Porque, pô, ela recebeu um feedback, fez uma cara lá, tipo, de tá tudo bem, e voltou murmurando para os outros. Então, acho que eu, na minha equipe, não queria ter alguém assim. O famoso laranja podre. E quando tem, a gente começa, tipo, convidar a se retirar, né? Aos poucos. Tá aí mais um desafio, né, da função de ser gestor de equipe. A gente tem uma série de habilidades que são exigidas, que talvez aquele corretor de ponta não vai ter. Então, assim, eu sempre estimulei parceria. Eu acho que é importante. E trazendo isso para a maneira como o mercado se comporta hoje, essa parceria é importante não só dentro do núcleo imobiliário. Você falou, na Qualité trabalha com exclusividade e os corretores, o maior interessado em vender é o corretor que agenciou. Exato. Então, ele vai ter que fazer o papel de... Eu sempre vendi essa ideia para os meus clientes. Eu vou ofertar lá dentro da imobiliária. Hoje, trabalhando sozinho, com uma rede de colegas ali, eu oferto essa rede também. Porque a partir do momento que eu só trabalho com exclusividade. Então, todo agenciamento que eu chegar é com exclusividade. A minha autorização de venda, ela já me autoriza a ofertar esse imóvel para outras imobiliárias, sob minha responsabilidade. Então, eu tenho plena facilidade de convicção de que eu vou entregar. Eu sei que aquele determinado imóvel, que veio por uma indicação X, está dentro do perfil da tua equipe. Sorrentino, está aqui, ó. Então, e facilitar esse processo. Porque, por exemplo, tu tem imóvel exclusivo ou eu tenho imóvel exclusivo, cara, eu já fiz fotos profissionais. Não tem por que eu pegar o meu colega para ele ir lá tirar foto. Eu entrego esse material sem a minha marca d'água para ele poder divulgar, porque eu sei que é um produto que eu tenho exclusivo e que o mercado vai absorver e que está bem precificado, até porque dificilmente a gente vai pegar um produto exclusivo que o cara está pedindo o dobro do que vale. Não vale a pena. Então, tu facilita o colega porque... O mercado, nessa ética, quando a gente trabalha nessa ética, o mercado te retribui, porque ele pensa, pô, Fernando lá é o cara que eu já fiz parceria com ele, ele respeitou essa parceria, agora eu estou precisando ver que ele tem um imóvel também, vou lá querer vender o imóvel dele. Então, serve para os dois lados. Exato. E mesmo que, mas tem lá, a maioria assim, cara, se a maioria tu não é, seja o que tu é, seja original, né? E se junte com os que são iguais, né? Que vão na mesma linha. Isso. O mercado norte-americano é dessa forma. A pauta das imobiliárias é compartilhada. Existe, não vou entrar no mérito agora de como isso funciona, mas a gente sabe que é. Então, eu vou ter o corretor especialista não só no bairro, talvez naquela região X do bairro tal. É o Paulo Sorrentino que toca lá. Mas o Fernando é o da outra rua. Quando tiver alguma interação, nós já temos todo o acesso a esse material. Já sabe os melhores imóveis da região. Isso funciona muito simples. A gente falou há pouco que a porta de entrada no mercado imobiliário é muito grande e o que acaba diminuindo é o próprio mercado. O mercado vai selecionar os profissionais que vão ficar. Poucos corretores têm mais de 10 anos de mercado. Sim. A gente sabe na minha equipe, eu te falei, a gente tem pelo menos 15 com mais de 3 anos de imobiliária. Tem uns com 10, 15 anos ali
Tem uma ali com quase 20 anos de mercado, por quê? E não é aquele cara que fica pipocando. Então, tipo, você que é corretor de imóvel, fala assim, eu tô aqui nessa imobiliária A aqui, não tô vendendo, vou para B, depois vou para C. Não é a imobiliária que vende. Quem vende é você, corretor. O teu trabalho, o que você faz, vende. Claro que a estrutura da imobiliária, todo esse processo ajuda, mas se tu tá tendo dificuldade de vender numa imobiliária, tu vai ter dificuldade na outra. Se tu vende muito bem uma imobiliária, se tu vai para uma outra, tu também vai vender bem. Depende de ti, não depende dos outros. E sabe que a PNL a gente ensina sobre isso, né? De a gente assumir as nossas responsabilidades. Então, a responsabilidade de tudo que acontece comigo é eu que causei isso, né? Eu que sou causa. Para isso. E se eu aceito essa responsabilidade... Porque a gente fala assim, eu não tenho a vida que eu mereço, né? Cara, a gente tem, isso é uma verdade dura pra gente ouvir. Nós temos a vida que a gente merece. A gente chegou até aqui através das nossas escolhas boas, ruins, péssimas, ações e omissões. Então depende de nós. E o corretor é a mesma coisa. Isso me leva a uma percepção, uma pergunta que tu já ouviu várias vezes, eu ouço quase que sempre quando a gente encontra um colega. Qual é a pergunta? Como é que está o mercado? Como é que está o mercado? Porra! A gente passou por pandemia, a gente passou por troca de governo, mudou alguma coisa? Só melhora. Continua comprando, continua o mercado. O mercado está comprador. Não, é o corretor que está vendedor. Para quem busca, faz relacionamento, faz o dever de casa, tem técnica, vai atrás, para esse cara eu não vejo esse cara reclamar. Não acontece, as oscilações acontecem na economia, são comuns, mas assim, morar todo mundo precisa. O Brasil tem um déficit de moradia imenso. Isso é assunto para um outro podcast. Sim. Mas, assim, para quem está trabalhando, para quem está correndo atrás, buscando o seu resultado, seja ele qual for, porque o resultado muito... depende, assim, porque a gente... Outro aspecto que tu perguntou, voltando numa pergunta anterior, mas trazendo um aspecto diferente. Por que tem corretores que conseguem fazer um faturamento em valores, sei lá, 30, média de 30 mil reais? Tem corretor que ganha 250, 300 mil reais por ano, ou mais. Ou bem mais do que isso. Muito mais, a gente sabe, mas vamos manter um patamar mais... Da maioria. Da maioria. E tem um cara que não consegue fazer 60 mil por ano. É porque ele aceitou os 3 pila. Porque a esposa ganha mais 2,5, 3, 4, 5 mil alguma coisa. Ele está fazendo uma média, faz uma venda a cada 3 meses. Aquela venda vendeu 500 mil reais, sei lá, vai dar 15, 20 mil, o cara dividiu aquilo e deu 5 mil por mês. Para ele, ele está feliz, né? Ele está feliz com aquilo. E aí, o mercado é ruim, corretor passa fome. Não, gente. Tem corretor milionário, hein? Corretor milionário. Então, assim, é bem esse ponto, assim, por que muda? Por que o fulaninho lá, ele se contenta com 60 mil por ano, e o cara que fecha 300, 400 anos, ele fica meio, esse ano foi ruim. Porque ele sabe que ele já fez 700, 800 no ano passado. Ele sabe que tem um colega do lado que está fazendo 2 milhões por ano. Sabe que tem eu ensino o hipnovendas, né, linguagem hipnótica. Então, hoje tu vai para o mercado imobiliário, chega no imobiliário, o cara fala, tu tem que estar preparado para uns 90 dias, 6 meses, porque demora para vender. Cara, isso tudo é linguagem de hipnótica, tá dando um comando pro cara. Exato. Tanto que eu tenho uma técnica, que o corretor entra lá, eu tenho uma técnica que não é só tipo, é fácil. Não, é difícil, depende bastante do trabalho dele. Mas que ele vende em 15 dias. Então, eu já estou dando um comando para ele, para o cérebro, tu vai vender em 15 dias, tem que fazer isso aqui. Só que tu chega no mercado, ele já fica com medo, se o cara entrar aqui e não vender, então ele diz, pode ser que tu leve 6 meses para vender, e ainda demora para entrar a comissão. Ele aceita aquilo na mente dele e ele vai demorar. Por isso que tem o corretor que não vende nada e vai embora no mercado porque não deu certo. Falando mal do mercado, e tem aquele que está milionário. Hoje, se olhar o mercado de Balneário Camboriú, Itapema, sei lá... mais o litoral aqui, até próprio Florianópolis aqui, nós temos corretores aqui que andam com os melhores carros, moram nas melhores casas, e o preconceito do mercado... Esse cara é corretor? Como assim? Eu tô vindo trabalhar de bicicleta porque eu não tenho dinheiro para gasolina. E o outro chega lá com um Porsche que faz 1 km por litro. Por quê? Porque é mentalidade também. A mentalidade muda muito isso. E como a porta, como tu falou, a porta é muito grande, o cara tá lá desempregado, não deu certo em nada, alguém diz, eu vou te pagar um cursinho aí para tu virar corretor. O cara entra naquilo no comodismo e acaba que ele não faz nada. E eu não quero isso para minha equipe. Eu quero o cara que está lá, que ele realmente... Eu até falo assim, o dinheiro ele não é onde tu tem que estar mirando. Não. Mas se tu fizer bem feito o teu trabalho, tu não vai ter onde guardar o dinheiro, porque o dinheiro vem naturalmente, não precisa se esforçar por ele. É o famoso corretor Jaque, né?
Jaque. Sabe qual é o corretor Jaque, né? Não. Já que eu não estou fazendo nada, eu vou virar corretor. Boa. Então, assim, isso é uma coisa que... Esse dá até um corte. Infelizmente, o corretor Jaque é uma realidade. Porque, algum tempo atrás, acho que hoje o mercado se profissionalizou muito, apesar da porta aberta muito grande. Isso é uma crítica, sim. Há muito tempo, às vezes o cara não servia para nada, perdeu o emprego, ou a profissão de corretor de imóveis ainda, ela melhorou muito a percepção da sociedade para com a profissão de corretor, mas ainda é uma profissão que tem um resto, assim, um ranço de ser mal vista. O corretor como chupim, o cara vai lá e vai ganhar a comissão. Cara, não é mais isso. Então, muitas das vezes o cara estava numa entre-safra de trabalho, perdeu o emprego, não sabia o que fazer e virava corretor. Aí o famoso tô de corretor. Tô de corretor. Isso é triste. Tô de corretor é triste. O que é o tá de corretor? É o camarada que não sabe o que está fazendo, não tem um direcionamento, não entendeu o que quer fazer da vida. Alguém fala para ele, meu primo lá é corretor, está ganhando 20, 30 mil por mês. Por baixo, o cara está andando BMW nova. Diz o Pablo Marçal que BMW é carro de corretor, presta atenção nisso. De corretor. Então o cara se ilude porque acha que é fácil, como a porta de entrada é muito grande, é muito fácil ter uma credencial, ele acha que é muito fácil também fazer um videozinho com Porsche no fundo. Sim. Então essa quebra que tem que haver. Tem que se entender que a profissão, a entrada é muito fácil, mas se manter na profissão, ser de fato um corretor de imóveis, não é tão simples assim. Ser um corretor de elite não é tão simples. Tem que conhecer de financiamento, tem que conhecer de imposto, eu já vendi imóvel que o cara não sabia que ele tinha ganho de capital. Ele pensou assim, comprei imóveis, comprei por 100 mil, estou vendendo por 1 milhão. Ele achou que tinha ganho 900 mil, ele não sabia que tinha um ganho de capital, que tinha imposto sobre aquilo. Então, se o corretor não sabe explicar isso para o cliente também, ele não é um bom corretor. Não. Então, o que a gente faz na equipe, nós temos especialistas em regiões, temos especialistas em lançamento, temos especialista num bairro X, no bairro Y, tem especialista em direito imobiliário, nós temos um dos donos da imobiliária, ele é especialista naquilo, ele é advogado, ele sabe o que está falando. Então a gente tem um especialista para cada coisa, para que o corretor lá, ele saiba um pouquinho de tudo, mas também tem onde buscar essa informação. Senão não adianta, ele vai ficar ali, vai pipocar, daqui a pouco aparece alguma coisa melhor. E o pior de tudo que eu vejo, às vezes tem corretor que chega lá, eu peguei corretor, às vezes chegava assim, não, que eu estou fazendo Uber à noite para ser corretor de dia. Cara, foco, o foco, em 15 dias tu vende e resolve a tua vida. Então faz uma dieta aí de 15 dias e come menos e 15 dias tu paga as tuas contas. Mas tem que ter foco, não adianta dizer, mas será que funciona? Cara, a Bíblia já diz, né, tem que ter fé sem nada duvidar. Então tu tem um processo básico. Se tu fizer em 15 dias, tu tem uma venda. Escolhe um imóvel ali de 1 milhão, 15 dias, para fazer uma conta mais fácil, 6% de comitão, 60 pau. Então, se o cara não conseguir resolver a vida dele em 15 dias, tem 30 então, bota 120. Bota 120. E aí faz isso num ciclo, ele vai resolver a vida dele. Mas precisa ter foco. Não adianta, vou fazer Uber aqui, vou entregar pizza de noite, vou entregar um folheto. Não, tem que ter foco no que ele quer vender. Mas antes, nós estamos indo para o final aqui, eu queria que deixasse uma dica de ouro assim para o pessoal, para quem está, não para quem está entrando, mas para quem entrou nesse mercado e está nesse balanço, assim, não sei se eu vou dar certo. O que é a dica que tu dá de o que tem que ser feito para o cara se tornar um bom corretor? Estudar, e hoje estudar tá fácil. Tem o próprio podcast. Isso aqui a gente está no início, né, professor Norrentino, mas vai se tornar, sim, um material rico de estuda. Eu acho que é importantíssimo o corretor se atualizar. E hoje tem vídeo na internet, tem YouTube, tem podcast. Você pode estar dirigindo, estar no trânsito. Tem gratuito, gente, né? De graça, gente. Paga um curso pro Sorrentino. Paga um curso. Vou aí na sua imobiliária te ajudar. Então, assim, a dificuldade que é vender curso, né? A gente fala, dou meus treinamentos também. E o mais difícil, às vezes, tu oferece pro camarada, eu quero lá. Quando tu quer validar um treinamento, o que tu faz? Tu faz de graça? Tu já fez isso? Sim. Eu já fiz isso. Então, assim, tu vê, às vezes, para tu fazer um curso na mão imobiliária, no camarada teu, de graça, o cara fica, mas será que tu vai me... Não, cara, eu só quero validar o que tua equipe vai achar. Então, assim, às vezes, falta um pouco pro corretor, esse que já está no mercado, se interessar, entender que precisa aprender. Entender que venda é técnica, entender que ele precisa estar a todo tempo se atualizando. Questões com relação a financiamento troca todo ano. Legislação muda.
mudou a questão do qual é o percentual de imposto, o cara tem que estar ligado. O corretor preparado tem que... Então, assim, mantém-se sempre atualizado. Vê podcast, ouve, vai no vídeo do YouTube, busca material. Então, pessoal, fica a dica aqui, um baita papo com o Fernando. Estudem, sigam lá o Fernando Corretor, é isso? Isso. No Instagram, vamos estar aqui na legenda aí abaixo. Sigam, continuem olhando nosso podcast e semana que vem tem mais. Obrigado. Isso, obrigado.